Fala pessoas, tudo bom? Quarta-feira, dia 13/7. Vou tentar fazer o vídeo aqui, é a segunda vez que eu tô tentando gravar, mas quando a gente tem limitações, eu quero tanto falar as coisas, eu não posso mais falar. Mas a gente vai cobrir mais ou menos por cima, né, sobre o que a gente tem que falar aqui. Por exemplo, petista que empurrou empresário contra caminhão quis pedir perdão, mas a vítima morreu. Isso foi daquele caso que eu estive fora, mas aconteceu isso. Lula agradece a petista que ficou preso por agredir adversário em 2018. Ex-presidente disse que Maninho ficou detido 7 meses, acusado de tentativa de homicídio para defendê-lo. E eu vou ler parte da matéria aqui da Metrópole. Se eu ler tudo, o canal cai. Olha que engraçado, né? Mas vamos lá. No último final de semana, uma fala do ex-presidente Lula agradecendo Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, por um episódio de agressão contra um empresário gerou polêmica. Após a declaração, Metrópolis teve um acesso ao depoimento de Marinho colhido em maio deste ano, no processo em que ele é réu por tentativa de homicídio. Durante a oitiva, o ex-vereador disse que gostaria de pedir perdão à vítima e que não é mais possível, já que ele faleceu em 30 de dezembro de 2021, aos 60 anos. Ao final do depoimento, Maninho afirma ter sido informado sobre o falecimento da vítima e lamenta do episódio. Tenho um arrependimento enorme de ter acontecido esse fato, ainda mais agora com a morte dele. Eu queria vê-lo e pedir perdão. Eu fui levado pela emoção e tenho um enorme arrependimento de ter acontecido este fato. A família diz que sequelas da agressão contribuíram para o agravamento da saúde de Bettoni nos últimos anos, tese corroborada pelos laudos médicos aos quais a reportagem teve acesso. Em abril de 2018, Carlos Alberto Bettoni foi agredido e empurrado contra o caminhão. A violência trouxe consequências graves para a saúde do empresário, que ficou impossibilitado de trabalhar. Sofrendo com crises convulsivas, sequelas neurológicas e nervosas, o empresário foi internado por diversas vezes, primeiramente em um hospital particular. Depois, ele foi internado no SUS porque não tinha mais dinheiro e acabou aí tendo uma doença que você sabe qual é e morreu, né? Que a gente não pode falar aqui. O que desanima muito fazer vídeo porque não pode falar das coisas, né? Mas a gente vai falar no Rumble mais a fundo sobre muitas coisas, tá? E temos aqui, ó, uma situação, não digamos que parecida, mas o presidente mesmo assim foi lá. O Bolsonaro liga para a família de petista assassinado em Foz do Iguaçu. O presidente convidou os dois irmãos de Marcelo Arruda e participaram de uma coletiva de imprensa sobre o assassinato nesta quinta-feira. E eu vou deixar o vídeo para vocês verem aí como foi a ligação. Ele nem justifica ele ter aparecido lá, presidente. Fazer o que ele fez. A imprensa, obviamente, quase toda a esquerda, está quase que botando no meu colo. A ação desse cara aqui na rede que atirou e não morreu lá. Não vai entender nada, justifica o que aconteceu, nada justifica. Nada. Elemento armado e meter fogo interessa para apoiar esse aqui no outro candidato. Tá? E agora aqui, a possível vinda de vocês a Brasília, a possível vinda, né? Vocês concordarem, qual a ideia? É ter uma coletiva para a imprensa aqui, vocês falar o que está acontecendo. Você fala para mim, até para ataques, né? Pois é, essa é a diferença, né? Então temos aí o Bolsonaro aí completamente repudia o que aconteceu, né? Todos nós, e conversa com a família, enquanto o Lula tá lá agradecendo porque uma vida foi completamente destruída. Não só a vida daquele que sofreu e empurrou, mas todos os familiares em volta, né? Foguete da SpaceX explode durante teste, Musk diz avaliar danos. Isso aqui é verdade, tá? O pessoal, claro que vai encher o saco do Musk, ainda mais com esse negócio aí do Twitter, né? O Twitter quer obrigar o Musk a comprar e, pelo visto, o negócio tá ficando feio, mas pode ser que ele ainda compre, porque as ações caíram e fique mais barato. Talvez tenha sido tudo uma estratégia, quem sabe. Mas olha só, um foguete da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, explodiu e pegou fogo durante teste de solo na segunda-feira, no sul do Texas, Estados Unidos. O equipamento estava sendo avaliado para uso na espaçonave Starship. O acidente não fez vítimas. No Twitter, o empresário comentou a explosão e disse que, apesar de não parecer bom, a equipe estava avaliando os danos. Ele ainda esclareceu que o acidente ocorreu por um problema em particular no teste de partida do motor, conhecido como Raptor. E o pessoal comentando, ó, Musk parece que depois que entrou para o time Bozo, as coisas não mandam muito bem para você, né, meu amigo, força, né, falhar mas nunca desistir, fiasco. E uma vez eu assisti Elon Musk falando com o Joe Rogan, no podcast americano, e ele fala que é comum isso acontecer. Na verdade, a equipe já espera que isso aconteça, porque eles estão testando limites e explodir não é algo assim absurdo, é até normal. Só que as pessoas não vão entender isso, né? Ele, como engenheiro, já mostrou que o foguete dele sobe, desce, consegue aterrissar, né, na vertical. É um negócio bem estranho até, mas ele fala que isso é comum, né, na bateria de testes.
Por que o voto de Anitta vale tanto para Lula e é tormento para Bolsonaro? O cantor avisou nesta segunda que votará no petista. E aqui temos os números, ó. Anitta fala diretamente com 80 milhões de pessoas, se levarmos em conta 17 milhões de seguidores no Twitter, 63 milhões no Instagram. Pois é, muitos números, né? Muito alcance. E quando a gente faz um vídeo sobre aqui, tem 5 mil visitas, né? Com 335 mil seguidores, o pessoal não recebe o aviso. Ou poucos recebem, né? Mas é isso. A gente falou que não desiste mesmo, né? Moraes vai receber PT e siglas que apoiam Lula no TSE. Encontro vai tratar da violência nas eleições e do assassinato do petista de Foz do Iguaçu. Olha só que interessante. Tudo é motivo para uma reunião aí, né? Da oposição, que na verdade um dos poderes não deveria ser a oposição, mas é porque existe toda uma história de escolha a dedo. E aí eles vão conversar sobre muitas coisas, tá? Mas não é a única notícia sobre o Moraes que a gente tem hoje, tá? 64% dos eleitores democratas não querem Biden em 2024, mostra uma nova pesquisa do New York Times Siena. Pois é, os democratas americanos estão aí brigando, estão muito nervosos com Joe Biden. Né? Joe Biden que ele tem uma postura, de um lado ele morde a sopra, do outro ele realmente só morde, né? Por mais que esteja meio banguelo, mas enfim, o que ele faz lá deixa muitos democratas tristes porque ele não está fazendo o que eles gostariam por completo. Né? Mas é isso que os democratas fazem, eles enganam boa parte aí da parcela e quando eles chegam no poder tem toda uma questão de ficar meio no centro e tal, a esquerda extrema fica nervosa. A gente mostrou aqui, eles estão tentando até fazer que o Biden interfira no Brasil aqui, né, nas escolhas aqui em outubro. Eleitores republicanos estão prontos para abandonar Trump, diz pesquisa. Segundo o levantamento, o ex-presidente dos Estados Unidos ficou enfraquecido em seu partido, especialmente após a invasão do Capitólio. Tá? Em uma pesquisa no jornal americano The New York Times, em parceria com a Universidade de Siena College, publicada nesta terça-feira, apontou uma perda de popularidade do Donald Trump. Segundo o levantamento, cerca de 50% afirmaram preferir um candidato diferente para as eleições de 2024. E ali embaixo diz, o maior oponente do ex-presidente é o governador Ron DeSantis, da Flórida, que foi segunda escolha com 25% das intenções de voto. Bom, esse vai ser o novo querido da direita lá, que é o Ron DeSantis, todo mundo anda falando dele. Né? O Trump, pelo visto, acho que ele nem vai tentar, tá? Mas você vê que próprio Joe Biden, os democratas não querem e tanto Trump os republicanos não querem. Olha só que interessante. PT admite apreensão com efeitos colaterais de PEC e traça um novo discurso. Campanha de Lula vê risco de auxílios impulsionar Bolsonaro e frisa a pecha de ação eleitoreira do rival. Isso com certeza absoluta, né? Que foi uma das estratégias do PT, né? De ter auxílio. Claro que o PT ele tinha uma questão de auxílio mais para prender o povo mesmo, né? E já a questão que temos hoje é uma questão em relação a todos os problemas mundiais que estamos enfrentando e todo mundo tem esse problema. Então é mais que uma necessidade. Claro que as pessoas não vão compreender isso, vão achar sempre que é algo apenas eleitoreiro, né? Mourão, Lula não tem o respeito das Forças Armadas. Para o general, apesar dessa situação, os militares vão prestar continência a quem quer que seja o presidente da República eleito. E Mourão deu uma entrevista interessante, eu vou ler aqui para vocês um trecho, tá? O senhor acha que as falas dos candidatos às vezes colaboram para esse panorama? Aí ele responde, o Lula vem falando bobagem há muito tempo. Trabalhou pela libertação dos sequestradores do empresário Abílio Diniz. Foi lá abraçar o ex-vereador, aquele homaninho que quase matou um cara e empurrou o cara para debaixo do caminhão. Se refere ao ex-vereador acusado e processado por tentativa de homicídio contra o empresário Carlos Alberto Bettoni em 2018. Essas coisas estão acontecendo. E eles perguntam, se eleito, Lula teria o respeito das Forças Armadas? E ele diz, ele pode não ter o respeito, mas vamos dizer assim, como vou dizer, ele tem o cargo. A gente, quando faz continência para um superior, não saúda a pessoa, a gente saúda o posto. Ele será saudado pelo posto que irá ocupar. E eles perguntam, e se o presidente Bolsonaro for reeleito? E ele diz, a pessoa mais atacada ao longo dos últimos 4 anos foi o presidente Bolsonaro. Não há um respiro para esse cara. O sujeito quase morreu na eleição de 2018 em uma agressão covarde. Se falarmos em violência, ali foi uma violência extrema praticada contra um candidato à presidência da República. Não podemos passar a mão nisso aí. E ele matou no peito esse rol de ataques que ele sofre. Ele sabe que se for eleito, ele tem que dar seguimento a essas reformas estruturantes para que o país consiga avançar. E como eu vejo por aí, o Mourão, pelo visto, anda falando muito corretamente, acertando bastante, né? Não sei porque se ele está como candidato aí, mas pelo visto, se ele continuar assim, vai ser eleito, né? Moraes prorroga por mais 90 dias inquérito das milícias digitais. Na decisão, o ministro levou em consideração a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento. Pois a gente sabia que isso aí, né, ia prorrogar 90 dias, dá o quê? Está em julho, final de setembro, próximo do quê? É a bomba atômica que os caras estão esperando, né? Eu espero que para eles seja realmente potente,
porque é isso que eles acham que vai derrubar aí todas as possibilidades de reeleição do Jair Bolsonaro. Vamos ver, ninguém sabe o que tem aí nesse inquérito, né, das milícias digitais, se tem esse peso, se o povo vai comprar isso aí realmente, se vai achar que é algo absurdo ou não. A gente vai só esperar para ver o que acontece. E os caras vão falando isso mais para deixar o governo esperto que eles têm alguma coisa, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela visita de vocês. Vídeo um pouco mais curtos, porque a gente tem aí que tomar cuidado. E em breve a gente faz vídeo lá no Rumble falando das coisas de uma forma um pouco mais profunda. Mas preciso que você esteja lá, tá? Infelizmente, a gente não está alcançando o mesmo número de pessoas. Infelizmente, só aqueles que realmente buscam o canal vão ter acesso ao conteúdo, ou buscam no Rumble, né? Infelizmente. Então é bom ativar o sininho aí, né? Vê se você está inscrito ainda, se você procurou o canal, não está recebendo notificações, vê se tem o sininho ativado aí que você consegue acompanhar, enquanto eles não tirarem. Então, muito obrigado pela presença de vocês, a gente fala em breve. Temos aí Pix, temos link da Amazon para ajudar o canal, temos também Padrim, Patreon e membros para os vídeos exclusivos que eu farei amanhã, acredito eu. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.